Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa mais uma reflexão da obra Mecanismo da Mediunidade, elevando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos abençoe, para que abençoe o nosso pequeno grupo de estudos, para que nos ajude a entender essa proposta desse dom tão esquecido, desqualificado, que é a mediunidade. Mesmo nós espíritas, que temos o entendimento, que temos as obras a respeito deste fenômeno, nem sempre damos a ele a importância, damos a ele aquilo que ele nos pede de esforço, de crescimento, de entendimento e de prática, para exercermos a mediunidade com sublimação. Na maioria das vezes, somos apenas geradores de fenômeno, sem nenhuma qualidade a nível superior. Sem nenhuma porta que se abra aos benfeitores que vêm trabalhar pelo avanço da humanidade. Allan Kardec nos ensina em O Livro dos Médiuns que a mediunidade é uma ponte e por si só é neutra. É apenas um elo que nos une aos benfeitores espirituais, assim como os espíritos desencarnados. Quando o ser portador deste fenômeno se reveste de qualidades morais, é capaz de abrir portas ao mundo espiritual superior, para aclarar-nos o pensamento, para transformar o pensamento dos bons espíritos em trabalho, em livros, em mensagens, em obras que realmente nos aprimoram o entendimento. Permita, Senhor Jesus, que cada um de nós possa, através do estudo e da reflexão, construir um bom entendimento sobre a mediunidade e, acima de tudo, aprimorar os seus conceitos, crescer moralmente através do esforço da educação do pensamento para melhorar também o seu próprio reflexo perante a espiritualidade que nos aguarda. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, abençoe a cada um de nós, dando-nos a confiança e o entendimento para o estudo desta noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, nós estamos no capítulo 17, o capítulo que fala sobre as manifestações físicas. E as manifestações físicas, principalmente os fenômenos de materialização, talvez sejam os fenômenos que mais se aproximam da autenticidade mediúnica, porque favorecem aos espíritos se corporificar, favorecem aos espíritos tomar forma, participar das nossas atividades. Na história do espiritismo, nós temos, por exemplo, a convivência de William Crookes com o espírito de Kate King por anos, a ponto deles se tornarem amigos, deles se tornarem pessoas muito próximas na confidência dos ensinos da espiritualidade, para que ele, um cientista renomado, pudesse também aprimorar os seus conceitos e sair do entendimento materialista para dar vazão e dar campo ao entendimento espiritualista. Nós temos no Brasil manifestações como Peixotinho de diversos espíritos, materializações dos espíritos de Sheila, dos espíritos mais ligados a este fenômeno, como José Grosso, como Palminha. Nós tivemos em outros estados também o trabalho incansável de médiuns, as irmãs Fox, que também conseguiam, através dos fenômenos de raps, de batidas e de pancadas. E na época de Allan Kardec, o fenômeno das mesas girantes, que nada mais era que os espíritos mais propensos a esse fenômeno recolher daquele grupo o ectoplasma necessário, a energia necessária
para fazerem as mesas girarem, responderem, darem pancadas, criar voz direta. Nós estamos estudando nesse capítulo quais são as condições de pessoas que nascem com esta predisposição. Tivemos uma passagem no livro Devassando o Invisível, quando Ivone Pereira visita uma família em Belo Horizonte, e ali eles tiveram, por mais de uma vez, a materialização da filha mais nova, que houvera desencarnado nos seus 14 anos de idade. E ela materializa-se através do ectoplasma de uma das irmãs que sequer conhecia alguma coisa do fenômeno. Num fenômeno onde ela se torna totalmente visível e num outro onde se escuta a sua voz e ela canta uma música para o próprio irmão. Então nós vemos que os espíritos estão muito próximos de nós. Nós dividimos com eles, né, a nossa estadia nesse mundo físico. Muitos estão na nossa condição quase que humana e precisam dessa proximidade, dessa comunicação, dessa divisão de vivência com naturalidade. Nós não podemos enxergar no fenômeno de materialização um fenômeno, né, até um quanto assustador ou miraculoso. Nós tínhamos, por exemplo, em alguns fenômenos, a participação de alguns espíritos de uma forma pitoresca, de uma forma um tanto quanto hilária, justamente para quebrar o medo, aquela sensação, aquela expectativa, aquela dificuldade de entender. Então, eles vinham justamente para alegrar, para cantar, para elevar o pensamento, e quando quebrava aquela resistência da expectativa, da ansiedade, do medo, eles conseguiam, então, um estado mental mais apropriado para a materialização dos espíritos. Nós paramos aqui no subtítulo Dificuldades de Intercâmbio. E ele diz para nós: não podemos esquecer que o campo de oscilações mentais do médium, envoltório natural, é irremovível que lhe pulsa do espírito. É o filtro de todas as operações dos fenômenos físicos. Então, o campo de oscilação mental do médium determina o padrão dos espíritos que conseguem materializar. O campo de oscilações mentais dos expectantes e dos participantes da reunião qualificam o trabalho ou desqualificam o trabalho. No livro Missionários da Luz, nós temos uma pequena passagem a respeito disso. Um dos participantes, totalmente desvinculado de algum propósito superior, havia ingerido, né, bebida alcoólica naquele dia e vinha para a reunião de materialização exalando perispiritualmente aquelas emanações do álcool. Ninguém que estivesse perto dele, encarnado, perceberia, porque ele tinha um cuidado de se alimentar, de cuidar do hálito, de tomar banho, de tirar as vestimentas que pudessem, de alguma forma, fazer uma ideia daquilo que ele havia consumido. Porém, os espíritos conseguem perceber essas emanações. E quando ele está aproximando da casa espírita, já são um alerta. Os espíritos que trabalhavam na materialização começam a ter toda uma mão de obra a mais para isolá-lo, para poder travar aquelas emanações, para que elas não contaminassem o ectoplasma da reunião e, de alguma forma, prejudicasse a saúde do médium. Então, um médium com qualidades morais é um bom gerador de fenômeno. É um fenômeno de qualidade, onde espíritos superiores podem manifestar. Narra-nos Divaldo Franco que certa vez, estando com uma grande deficiência na garganta, estava se preparando para uma cirurgia. Estava então em Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier, e Chico, psicografando, pediu a ele que falasse, ele totalmente afônico, mesmo assim falando para as pessoas que ali estavam, e ele termina a noite totalmente sem voz.
reuniram-se na casa de Chico Xavier, ele, Arnaldo Rocha e mais alguns participantes escolhidos a dedo, e fecham-se as cortinas e materializa-se o espírito de Sheila, que trazia consigo um aparato clínico maleável, parecido como uma caneta, e ela faz uma cauterização na garganta de Divaldo, que é totalmente curado daquela infecção, daquela ferida que ele já trazia aberta na garganta, e não foi necessário nem a cirurgia, nem mesmo nenhum procedimento médico. Mas isso só se dá em momentos de graça, onde as pessoas estão totalmente voltadas para o bem, e um médium da qualidade moral de Chico Xavier e da equipe que ali estava, com certeza, tinham condições de, né, montar um trabalho dessa natureza. Incorporam-se ao dinamismo psíquico, né, ao dinamismo mental, os contingentes ectoplásmicos dos assistentes. Então, o médium exala de si um fluido A. Os assistentes também contribuem, né? Incorpora o dinamismo do médium, a sua participação, aliados a recursos da natureza que os espíritos colhem na região, recursos naturais, e ainda os elementos essenciais pertencem ao médium, que consciente ou inconsciente pode interferir nas manifestações. Então, nós temos 3 participações diretas: fluidos espirituais, ectoplasma do médium e dos componentes da reunião, e o fluido natural. O fluido natural e os fluidos espirituais estão sempre na melhor condição possível. A participação do médium pode estar numa condição muito boa, mas todos os assistentes que ali estão, de alguma forma, participam moralmente do trabalho. Então, quando nós estamos numa reunião que não seja de materialização, numa reunião de desobsessão, e lá nós temos médiuns de doação de fluido, né? O que é essa doação? Nada mais é que uma doação ectoplásmica. Na verdade, ali todos, que a reunião é um somatório, é um conjunto, todos estão doando ectoplasma, não na condição visível, mas numa condição quintessenciada, que favorecem a comunicação, que faz curativos espirituais, reconstruções em cirurgias, e todos participam moralmente da reunião, com as suas ansiedades, com seus medos, com as suas expectativas, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Todos nós participamos. E é importante que a gente vá com o que há de melhor em nós. Se eu não tenho um comportamento moral digno, que eu tenha uma boa vontade muito grande, que eu tenha um esforço muito grande no bem, que naqueles dias que antecedem e no próprio dia da reunião, eu fique atento à disciplina, tanto comportamental, como mental, como emocional, como alimentar, para que eu possa interferir o menos possível, para que a minha participação seja algo de útil para a espiritualidade, para os bons espíritos, e que eu some no trabalho, e não seja aquele elemento que precisa ser anulado, cancelado, afastado, porque de alguma forma ele desequilibra o trabalho. A exteriorização dos princípios anímicos nada tem a ver em absoluto com aperfeiçoamento moral. Nós temos fenômenos mediúnicos em qualquer nível moral. Mas se nós temos um grupo voltado com a preocupação do crescimento espiritual, nós temos qualidade a oferecer. A espiritualidade investe em grupos que oferecem condições melhores. Ela não vai investir, por exemplo, num grupo que não tem nenhuma preocupação com a renovação moral. Ali ela vai utilizar para as emergências, para os trabalhos rápidos,
para os atendimentos aos sofredores, daqueles que estão no mesmo nível para baixo. Mas não é um grupo que favorece, por exemplo, uma orientação para uma casa espírita, ou para algum departamento, ou para algumas pessoas que recorrem, porque é um grupo voltado apenas para o imediatismo, para as ideias, né, muito comuns do senso comum. Nós precisamos dar qualidade ao fenômeno e não apenas apreciá-lo, admirá-lo, ser um espectador da mediunidade. Cumpre destacar, assim, as dificuldades para a manutenção de largo intercâmbio, dilatado e seguro nesse terreno. Por que que nesse terreno a influência moral é mais sensível? A partir do momento que o médium exterioriza-se parte de si para a materialização, e depois ele reabsorve esse fenômeno, esse fluido, perdão, ele vai reabsorvê-lo com qualidades ou com particularidades infelizes que esse fenômeno tomou durante o trabalho. Vamos tentar, né, ilustrar isso. O médium está lá na cabine, deitado, semiconsciente, num sono profundo. Então, ele doa parte de si, parte do seu fluido vital. E esse fluido mistura-se aos demais e formam aquela manta que os espíritos vestem para a materialização. A cada contato, a cada pessoa atendida, a cada momento que ali está, esses fluidos vão se contaminando e descontaminando com as imperfeições das pessoas. Então, se tem um grupo de pesquisa, um grupo sério, um grupo voltado para o crescimento moral e espiritual, esse fluido tende-se a ganhar, né, particularidades das pessoas, dos sentimentos, e quando ele retorna, ele traz para o médium um estado de saúde, de equilíbrio, de bem-estar. Mas, em contrapartida, esse fluido ele é contaminado por aquelas pessoas que ali estão que não têm preocupação nenhuma com a questão moral, ele, na verdade, acaba trazendo para si essas particularidades. O médium acaba absorvendo essas condições infelizes das pessoas que participam. Mexe na saúde do médium. Por isso que a reunião de materialização, ela é uma reunião extremamente delicada, que é necessário que o grupo tenha uma atenção muito grande. Se vai fazer, por que fazer, com que objetivo? Ah, mas o médium tem essa condição. Ele tem essa condição e pode utilizá-la em outros fenômenos, que não seja a materialização direta dos espíritos que estão presentes. Ah, mas é importante fazer? Se nós tivermos recursos, sim. Se nós tivermos seriedade bastante, ótimo. Agora temos, é uma questão a pensar, para colocar em risco a saúde dos médiuns. Basta leve modificação de propósito na personalidade medianímica, seja em matéria de interesse econômico ou de conduta afetiva, para que se lhe alterem os raios mentais. Então, aqui ele está falando diretamente do médium. Basta leve modificação. Naquele momento, o médium preocupa: ah, meu Deus, a situação está difícil, eu não vou conseguir pagar as contas esse mês, eu estou com cobrança chegando, já jogou fora o trabalho. Ou ele ainda coloca aqui em condições, em conduta afetiva, em condições de leviandade do comportamento moral. São interferências graves para alterar os seus raios mentais. E como é que ele vai ser um intermediário das forças espirituais? Ah, então é muito grave, com certeza em qualquer aspecto da mediunidade. Nós temos a narrativa na biografia do Peixotinho, está lá no YouTube, da materialização do espírito Sheila, que perdeu a luz quando passou diante de um homem e tornou-se a iluminar mais à frente.
E o questionamento foi que aquele homem que contaminou a materialização era uma pessoa presa a dívidas. Ele não conseguia nem diante daquele fenômeno todo se desvincular. E com isso ele acabava prejudicando o fenômeno. E naquele momento, quando ela perde, quando ela se torna opaca, o médium ressente. Nós também. Quando estamos dentro do trabalho mediúnico e estamos lá com questões afetivas mal resolvidas, com questões financeiras, com aspirações, com dívidas, com protestos, a gente acaba irradiando condições mentais diferenciadas do propósito do trabalho. E aí não alcançamos o exercício, a comunicação, a percepção, a vidência, e começamos a achar que não temos condições de trabalho, ou que a casa é mal é, direcionada. Ah, mas eu vou num centro espiritualista e eu sinto mais o fenômeno, porque lá os fenômenos são quase que violentos. Os espíritos não trabalham numa educação do pensamento, nem numa educação do fenômeno mediúnico. Lá é um transe forçado que eles praticamente abruptam para cima da sensibilidade, tomam o consciente para exercerem as suas faculdades e satisfazerem as suas necessidades ainda materiais. Já na casa espírita, nós não temos isso. Nós não satisfazemos os espíritos a nível material. Ninguém oferece nenhum tipo de recurso material. Nós oferecemos o corpo para um trabalho espiritual a nível elevado. E a espiritualidade elevada não conta com raios mentais diferenciados do seu propósito. Verificada semelhante metamorfose, esboçam-se na aura ou fulcro energético formas-pensamento, por vezes em completo desacordo com o programa traçado no plano superior, ao mesmo tempo que perigos consideráveis assomam na esfera do serviço, a uma vez que as transformações das ondas mediúnicas imprimem novo rumo às forças exteriorizadas. Então, trabalho de materialização, trabalho muito delicado. Um médium que não está voltado com aquele propósito deve, de forma alguma, exercitar esse tipo de fenômeno. Se ele não tiver um propósito de renúncia, um propósito de crescimento, ele começa a colocar em risco a sua própria saúde, sem dizer que se torna instrumento da espiritualidade inferior. Que desse modo, em certas ocasiões, pode ser manuseada por entidades desencarnadas positivamente inferiores e famintas de sensações do campo físico. Por isso é complicado. Quando nós vemos reuniões de materialização, não se tem notícias de materialização de espíritos inferiores. Apenas de mentores, de espíritos com propósitos da saúde, com propósitos da orientação. Não se materializa espíritos sofredores, espíritos viciosos, com necessidades físicas, porque estes iriam contribuir de forma complicada para a estrutura do médium. Então, nós passamos a ver como que é algo complicado, delicado, sério, e que requer de nós todo um conhecimento antes de pleitearmos um trabalho dessa ordem. Não que não possa ser feito. De repente, nosso trabalho espiritual, a orientação que há condições para fenômenos de materialização elevada. E nós devemos programar, criar recursos, gerar um grupo sério, um grupo voltado para os princípios do estudo e do crescimento moral, para dar à espiritualidade
este momento de intercâmbio, de dividir responsabilidades, de vivermos a vida espiritual antecipadamente. Mas para isso é necessário maturidade. Médiuns precisam estar seguros, precisam saber qual é o seu papel diante da mediunidade, diante da casa espírita e diante da doutrina espírita. Não ser aquelas pessoas que vão apenas para sugar, para querer trabalhos para a sua família, informação dos seus entes queridos, para querer consolo para as suas dores. Ela precisa estar na condição de oferecer, sem pedir nada em troca. Tudo aquilo que vem até nós é um presente da espiritualidade por merecimento, e não um atendimento aos pedidos incautos que são feitos quase que de forma autoritária, como se os espíritos fossem escravizados à nossa vontade infantil. Por isso esses trabalhos praticamente acabaram. Ainda existem em algumas casas, pouquíssimas, mas com propósito superior. Quem sabe chegará um dia que a nossa casa espírita, que o nosso trabalho sério e pautado na doutrina espírita ofereça condições para que os espíritos possam materializar, possam corporificar e mostrar para nós a leveza da vida espiritual, que às vezes nós entramos apenas pelo pensamento, tornar-se visível, conversar conosco com naturalidade, que a gente possa criar condições, porque se nós dermos condições, com certeza, eles encontrarão um meio de aproveitar essas condições. Em tais sucessos, quando os espíritos inferiores atuam, perturbações variadas podem ocorrer, desencorajando experiências magnificantes encetadas. Às vezes, existe ali uma grande expectativa, um grande propósito, um grande gerador de fenômenos, mas a falta de discernimento, a falta de preparo, de dedicação, não encoraja os bons espíritos. E se deixar por conta dos infelizes, dos pequenos, com certeza estaremos caminhando para um grande caos, para um grande tombo espiritual. Médiuns e assistentes. Todavia, é imperioso observar que não somente o fulcro mental do médium intervém nas atividades em grupo, em qualquer trabalho espiritual. Imaginemos um trabalho de psicografia de cartas, como Chico Xavier fazia, e era aberto. As pessoas chegavam, sentavam, e ele lá psicografando. Havia todo um trabalho da espiritualidade em blindar aquele médium para que os pedidos mentais, como dardos, não chegassem até ele e desequilibrassem o médium. Então ele estava ali como se estivesse atrás de um escudo magnético muito grande, e a espiritualidade sondava aqueles que podiam comunicar e atendia alguns que ali estavam. Também na questão da materialização, né, é imperioso observar que o fulcro mental do médium, não somente ele intervém, mas também do grupo. Cada assistente aí comparece com as oscilações que lhe são peculiares. Cada pessoa pensa num ritmo. No nosso trabalho mediúnico, nós temos 10 pessoas, são 10 caprichos diferentes. 10 mentes que têm seus valores, que têm suas conquistas, mas que também têm as suas dificuldades. E cada uma numa vibração particular, tangenciando a esfera mediúnica em ação, e se os pensamentos com que interferem no campo diferem dos objetivos traçados com facilidade, se erige igualmente fator alternante, por insinuar-se de modo indesejável nos agentes da composição da obra esperada.
impondo desequilíbrio ao conjunto, qual acontece a um instrumento desafinado numa orquestra comum. Imaginemos uma orquestra tocando. Um instrumento desafinado prejudica a obra. Talvez para a gente que não tem o ouvido treinado, né, nem perceba, mas para aqueles que são sensíveis à música, vão ver que algo está fora da sintonia. Algo está fora do tom. Numa reunião de materialização, quando eu chego lá e falo assim, eu queria tanto que os espíritos me atendessem, que o Dr. Bezerra de Menezes materializasse e curasse a minha dor. Quando eu chego com esse pensamento de interesse pessoal, eu sou um fator que desequilibra o trabalho. Quando eu chego na reunião de desobsessão e começo a pensar nos meus problemas, nas minhas dificuldades, na dificuldade dos meus filhos, dos meus particulares, eu sou um fator de desequilíbrio. Porque nós temos problemas, mas a espiritualidade tem uma pauta que preparou para aquele trabalho e vai atender de acordo com aquela pauta. Se os meus problemas sensibilizaram os espíritos a ponto de contar naquele programa de trabalho, com certeza eu serei atendido. Mas se também não sensibilizar, eu tenho que ter humildade e reconhecimento. Lembra-nos o livro Loucura e Obsessão. O médium Antenor chega diante das imagens que compunham o altar do trabalho espiritualista, onde ele era um missionário. E ele chega e faz a sua oração. Ele havia deixado naquele dia a esposa doente em casa, com febre. E ele, trabalhador, marceneiro de profissão, sem serviço. Sem dinheiro para poder comprar-lhe os remédios. Então, quando ele chega à casa espiritualista de trabalho, haviam centenas de pessoas que aguardavam a sua dedicação, o seu amor à mediunidade. E ele olhando para aquelas construções, né, em gesso, em forma de estátuas, que veneravam as imagens da angiolatria católica com as deidades africanas, ele, na sua fé humilde, ele chora. E pensa consigo, meu Deus, eu deixei em casa diversas complicações. Mas aqui há pessoas com sofrimento muito maior do que o meu. Eu saiba calar a minha dor para atendê-las, para instrumentalizar a vontade do Pai. E ali ele se entrega ao culto e atende por horas e horas. A sua dedicação, a sua devoção e a sua humildade eram tanta que sensibiliza os espíritos que direcionavam aquele trabalho. Vem naquele homem que renunciava à própria dor, para diminuir a dor dos outros que ali estavam, fazem com que um destacamento espiritual corresse à sua casa e atendesse a esposa doente, diminuindo-lhe o sofrimento à medida do possível. Sensibiliza alguém que pudesse inspirá-lo ao trabalho, para que não lhe faltasse o pão de cada dia, porque era uma pessoa honesta. E nós que estamos, às vezes, com problemas tão pequenos, chegamos diante de um trabalho desse de materialização e queremos monopolizar a atenção dos espíritos. Ou mesmo na casa espírita, queremos que eles parem, né, tudo que está programado para atender a nossa pequenez, a nossa necessidade de atenção. Queremos que os espíritos superiores nos oriente a nossa família, os nossos filhos que não fomos capazes de educar. Isso mostra quanto não estamos preparados, como ainda nos falta o entendimento para sabermos o quanto estamos contribuindo para o desequilíbrio das pautas espirituais. E aí esses trabalhos tendem, com o passar do tempo, a esfriar, a diminuir,
a não encontrar uma utilidade para a espiritualidade superior. E aí ele fala para nós: disso decorrem embaraços graves para o continuismo eficiente dos agrupamentos que se formam na Terra para as chamadas tarefas de materialização, o que levou esses trabalhos a praticamente se extinguirem. Falta de preparo, de maturidade, de conhecimento, de saber qual é o meu papel diante de um fenômeno desse. Imaginemos nós desencarnados, levando para a espiritualidade uma folha imensa de pedidos. Ah, eu quero que auxilie isso, que cuide disso. Deus olha por todos, porque Ele é meu Pai, Pai das minhas dores, mas também da do próximo. E Ele não me coloca em condições mais importantes do que o próximo somente porque eu participo de algum trabalho. Ele entende a minha dificuldade, mas ele tem as suas prioridades, aonde os casos são mais sérios, aonde realmente precisa de uma intervenção, seja da parte mediúnica, seja na materialização. Então, quando eu vou para um trabalho desse, por mais que eu esteja com problemas, porque ninguém nesse mundo não está, silencia e cresce. Abre o seu coração à espiritualidade. Conte dos seus problemas, mas quando chegar lá dentro, silencia. Deixe que a pauta da espiritualidade venha à tona. Deixe que eles direcionem o trabalho. Tenha certeza que você não vai ficar esquecido, porque Deus é Pai, mas Ele é justo. E se Ele não atendeu aquilo que você pensou que era tão importante, é porque há casos muito mais importantes do que o seu. A sua presença, a sua fé, a sua dedicação, com certeza estão sendo levadas em conta. E Ele vai atender no momento certo. Se as entidades espirituais, sensatas e nobres, estão dependentes da faixa de ondas mentais do médium para a condução correta das forças ectoplásmicas dele exteriorizadas, o médium também depende da influência elevada dos circunstantes para sustentar-se na harmonia de ideal. Então há uma troca. O médium pode ser muito bem intencionado, boa vontade, trabalho constante, mas se o grupo que está com ele não for do mesmo nível, prejudica o trabalho. Se o grupo for de uma dedicação imensa, mas o médium não estiver imbuído da responsabilidade, da renúncia e da dedicação, põe o trabalho a perder. Então, uma reunião de materialização ou de qualquer área da parte mediúnica é o somatório de todos. Quando se vai formar um grupo, precisa-se antes formar um grupo de intenção de crescimento, que queira, que tenha boa vontade, que se dedique ao estudo, que saiba renunciar pelo trabalho, porque senão a tendência é que esse grupo enfraqueça com cada mente que gere ondas mentais voltadas para o egoísmo, para o orgulho e para o interesse pessoal. É por isso que se o medianeiro tem o espírito parcialmente desviado da meta a ser atingida, sem dificuldade se rende invigilante às solicitações dos acompanhantes encarnados, quase sempre imperfeitamente habilitados para os cometimentos em vistas, surgindo então as fraudes inconscientes, ao lado de perturbações outras de que se queixam. Aliás, inconsideradamente, os metapsiquistas, pois, lidando com agentes mentais longe ainda de serem classificados e catalogados em sua natureza,
não podem aguardar equações imediatas como se lidassem com simples números. Então, é um fenômeno muito delicado e que requer muito preparo. A nossa casa espírita foi orientada que tem um médium em condições de gerar fenômenos mediúnicos. Montar um grupo para esse trabalho não é tarefa fácil. Requer dedicação, maturidade, empenho, trabalho, preparação, entendimento, para que a gente possa ter um trabalho de qualidade. Qualquer outra motivação que não seja toda a renúncia e todas as virtudes, que a pessoa se esforce ao máximo para conquistar, não é um requisito para trabalharmos essa área. Lei do campo mental. Lamentam-se amargamente os metapsiquistas de que a maioria dos fenômenos mediúnicos se encontram eivados de obscuridade e extravagâncias, e de que, por isso mesmo, a doutrina da sobrevivência para eles se mostra repleta de impossibilidades. Ele ainda coloca aqui para nós, obscuridades e extravagâncias. Se nós visitarmos 10 trabalhos mediúnicos, não há um que seja igual ao outro, porque a maioria não foi pautada na base da doutrina espírita. No capítulo 17 do Livro dos Médiuns, da formação, onde Allan Kardec nos ensina a desenvolvermos, se esse é mesmo termo, a faculdade da mediunidade. A maioria ouviu falar que é dessa forma, aprendeu na experiência dos antigos e caracteriza-se aquele grupo pelas ondas mentais daqueles que estão ali. E não se forma pelas ondas criadas por um reflexo condicionado que a doutrina espírita tem o dever de criar. Estabelecem exigências e, depois de atendido, acusam a instrumentação mediúnica de criar personalidades imaginárias. E aí nós vamos voltar ao livro Missionários da Luz, num dos capítulos finais, aonde o grupo mediúnico quase que exige do mentor dos trabalhos a manifestação de um dos componentes que havia desencarnado, e eles estudam a possibilidade de trazê-lo à psicofonia, a princípio negada pelo instrutor maior, mas com a insistência do grupo, que seria muito bom, que seria um incentivo, que traria a todos a renovação da fé, a comprovação da vida espiritual. Ele então concede. Marca-se um dia e, através do médium tal, selecionado pela espiritualidade, aquele companheiro espiritual que frequentou o grupo viria comunicar-se. Cria-se, então, uma expectativa. O médium passa uma série de tribulações na vida pessoal, mas era uma pessoa de renúncia, de dedicação, e ali estava no dia e hora marcado. O espírito, companheiro daquelas pessoas que agora habitavam o mundo espiritual, é trago para a manifestação. Só que agora, uma vez fora do corpo físico, a sua visão distende. E ele, então, comenta de uma forma diferenciada sobre os seus valores, sobre o mundo espiritual, sobre a região que habitava. E as pessoas que quase exigiram a sua presença duvidam que aquele era realmente o espírito. E classificam a médium, né, que foi a interlocutora da mensagem, como mistificadora. É isso que ele fala aqui. Estabelecem exigências, mas depois de atendido, acusam a instrumentação medianímica de criar personalidades imaginárias, exageram a função dos poderes inconscientes da vida mental, estranhando que a força psíquica, como recurso mediador entre encarnado e desencarnado, não procede na balança da observação humana à maneira, por exemplo, das combinações do cloro com hidrogênio. Não é uma coisa lógica. Comunicação mediúnica é algo sublime.
Quantas vezes Chico Xavier foi tratado de um embusteiro, de um mistificador, porque a comunicação que a pessoa recebia não era aquilo que ela esperava. Em algumas vezes não era nem o espírito que ele esperava, porque ele não tinha condições de psicografar. Então aquele espírito utilizava de um parente, de alguém que tinha afinidade para poder, através do médium, comunicar. E por não atender à expectativa, ele era crucificado. Por não conhecer o processo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos uma parte que fala sobre isso quando se estuda, né, a personalidade de uma médium com o pseudônimo de Ambrosina, que psicografava na frente de diversas pessoas, e ali tinha uma mãe, sentada numa das últimas cadeiras, que vê a médium psicografando. E ela tinha um filho que houvera suicidado. Então ela faz um pedido, e aquele pedido de uma mãe sofrida atinge aquela alma que estava nas regiões mais infelizes do plano espiritual, que não tinha a mínima condição de enviar-lhe uma mensagem. Mas o pedido daquela mãe é com uma sinceridade, é com uma força tão grande que ela diz: se for verdade a possibilidade da comunicação, se esse homem não estiver mentindo, se forem realmente os espíritos que escrevem através dele, eu quero que meu filho escreva para mim. E aquele pensamento, aquela súplica, atrai aquela entidade em condições miseráveis, que agarra-lhe as pernas e que chorando diz: mãe, eu não posso, eu não tenho condições de escrever-lhe. Ela não vê o espírito, mas registra-lhe a presença com um mal-estar súbito e é prontamente socorrida pela espiritualidade. Talvez ela saísse dali descrente. Quando eu pedi pelo meu filho, eu senti foi um mal, mas ela não tinha percepção do quadro espiritual que a alcançava naquele momento. Nem sempre os nossos pedidos podem ser atendidos. E às vezes eles até são, e nós, por não conhecermos os processos, criticamos os médiuns que estão intermediando a comunicação. Com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo o qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Então, independente de região espacial, nós vamos sintonizar pela lei do campo mental. Então, aquela mãe que estava na dimensão física consegue alcançar o filho nas dimensões mais infelizes do plano espiritual, porque existe uma lei de afinidade. Naquele momento, não era o pensamento dela apenas, era a emoção que buscava o filho e alcança ele, aonde ele está. Quando nós oramos pela lei do campo mental, nós nos ligamos à espiritualidade superior. E eles nos atendem pela mesma lei do campo mental quando estamos na sala de passe e oramos para recuperarmos a energia da vida. Nós alcançamos, mas às vezes desvinculamos o pensamento e como o nosso pensamento agora já tem uma outra finalidade, vamos viver naquela finalidade. Nós estamos fragmentados no bem, nos bons, na saúde, e estamos assim porque não conhecemos as particularidades dessa lei e nem sabemos aproveitar os benefícios que ela pode nos conceder. Cada mente é como se fora um mundo de per si, respirando ondas criativas que despendem. Então, através da nossa atmosfera espiritual e de nossa aura, nós estamos exalando parte de nós e respirando todos os nossos pensamentos, todas as nossas aspirações, até mesmo em sonhos.
quando estamos muito preocupados com alguma coisa e sonhamos com aquilo, é respirar nessa onda mental. Ou na psicosfera que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Então, nós também estamos nos responsabilizando por essas criações mentais, atraindo e repelindo recursos e semelhantes. Então, quando eu não falo no mal, quando eu não ajo no mal, mas quando eu penso no mal, eu ainda participo do mal. Ele ainda reflete dentro de mim. Quando nós criticamos o comportamento de alguém, é porque aquele comportamento reflete dentro de mim, incomoda, e por não conseguir aniquilar em mim, eu quero aniquilar no outro. A lei de campo mental dentro do trabalho mediúnico é altamente utilizada, porque lá nós estamos com aquela fisionomia de quem está concentrado profundamente, mas estamos irradiando mentalmente, fazendo conexões, atraindo e repelindo, contribuindo e prejudicando. Na reunião de materialização, essa lei ela está visível, porque é uma comunicação que está no campo da materialidade, ela toma forma, ela toma cheiro, ela toma cor, ela toma corpo, ela tem batimentos, ela tem calor. Então, essa onda é visível. E talvez aí nos intimide a mantê-la. Mas na nossa reunião mediúnica ela não é visível. Então as pessoas estão me vendo lá concentrado, mas onde está a minha mente naquele momento? Com o que eu estou me relacionando naquele momento? Um médium, ainda mesmo nas mais altas situações de amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo na faixa da realidade espiritual e agirá sempre, nunca a feição de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Então não existe uma inconsciência total. O médium é sempre um partícipe com a sua vida mental ativa, com os valores que vem adquirindo, com o conhecimento que vem adquirindo. E isso é importante trazermos para a nossa realidade, nos nossos trabalhos mediúnicos. Porque ali dentro, mesmo que fenômeno nenhum esteja produzindo através de mim, eu estou participando ativamente com os meus recursos mentais, com os meus valores sentimentais, com os meus paradigmas, com os meus pontos de vista, com as minhas críticas, com os meus julgamentos. Quando eu pensar em educar de dentro para fora, não apenas o lado de fora que seja agradável, mas a casa mental, com certeza, essa energia que eu estou exalando, esse campo mental, que é uma lei universal, vai estar agindo para o crescimento, para o aprimoramento do trabalho espiritual. Se não temos visível na nossa casa espírita, temos agora visível na nossa mente. Sabemos que é assim que funciona e sabemos da nossa responsabilidade que aumenta. Então, nós vamos parar nesse ponto e na semana que vem daremos sequência, terminando esse capítulo muito importante, porque a maior diferença da reunião de materialização para a nossa é que lá tudo é visível. A qualidade do fenômeno é a visibilidade do nosso sentimento. No nosso trabalho mediúnico, a qualidade que nós temos nas comunicações é o somatório de todos. Se não são qualidades boas, se não temos ali a presença dos bons, é porque nem somando todo mundo alcançamos a vibração para isso. Vamos agradecer a Deus esse momento, essa reflexão. Vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a nos educar mentalmente. Que o nosso pensamento, toda vez que visitar as faixas infelizes, inferiores, possa voltar-se também para os valores. Cada vez que deixarmos a nossa sintonia cair, que possamos orar, buscar onde ela estiver e elevá-la novamente aos padrões superiores. Permita, Senhor Jesus, que nesse exercício constante
possamos conseguir a qualidade espiritual necessária a sermos instrumentos da espiritualidade que tanto nos aguarda. Abençoe o nosso pequeno grupo de estudo, assim como o Lar Cristão Paulo de Tarso, que receba nesse instante, nesses momentos de prece, a vibração de todas, para que na lei de campo mental, nesse instante, possamos fazer uma assimilação completa da mente dos nossos companheiros que lá estão, com uma espiritualidade superior. Nesse intercâmbio de energias mentais, possamos doar um pouco do nosso sentimento, do melhor que tivermos, para os nossos irmãos encarnados, na dura renúncia do afastamento das famílias, aguardando o momento da libertação. Abençoe, Senhor, as casas espíritas, para que os trabalhos mediúnicos estejam fundamentados no conhecimento do processo. E a cada um de nós que se torna candidato a instrumentalizar um dia a espiritualidade superior. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a todos que estiveram conosco. Na próxima semana estaremos aí em sequência com o nosso estudo. Muito obrigado. Até